É isso, João capítulo 13. Nós vamos começar essa mensagem. Como eu disse, já é a 12ª mensagem da série. E hoje nós vamos falar a respeito de João capítulo 13. Nós vamos ler alguns versículos. Nós vamos ler do versículo... Onde nós vamos ler? Do versículo 1 ao 20 e depois do 31 ao 35. Normalmente é uma leitura um pouco extensa. Nós vamos ler do 1 ao 20 e depois do 31 ao 35. O contexto aqui é o seguinte. Na minha opinião, mas é só a minha opinião, você não precisa concordar, essa é provavelmente a passagem mais densa do Evangelho. A passagem mais densa. Muita gente lê isso aqui e passa despercebido. Mas aqui começa o episódio da última ceia. Muita gente lê o episódio da última ceia quando pega aquele textinho de 1 Coríntios 11, ou só os textinhos pequenininhos em Mateus, Marcos e Lucas. Mas João, do capítulo 13 até o capítulo 16, é a cena da última ceia. Jesus tinha acabado de ressuscitar Lázaro, deu um rolo danado, foram atrás de Lázaro para matar Lázaro, foram atrás de Jesus para matar Jesus. Daí ele saiu dali e foi para Jerusalém para o último episódio da vida dele. Nesses 3 capítulos, que vai ser o mês de setembro, nós vamos acabar essa série no final de setembro, as próximas 3 mensagens vão ser a respeito disso. João 13 hoje, depois João 14, depois João 15 e por último 16 e 17. É o texto onde você encontra Jesus lavando o pé dos discípulos. É o texto onde você encontra a última ordem de Jesus. Imagina você, um discípulo de Cristo, você está sentado na mesa, na última refeição que ele vai fazer. Ele vai dar uma mensagem que ele vai falar o seguinte, cara, tudo que eu falei para vocês, se vocês não aprenderam nada, aprenda isso daqui. É o texto que a gente vai ler. É um texto impressionante, impressionante. Nesse texto a gente encontra, por exemplo, eu gosto de dizer que esse texto, principalmente o versículo 35, é a síntese, o resumo do que é ser cristão. Certa vez eu quis dar um exemplo, quando a gente começou a igreja, eu falei para minha esposa, ela não deixou eu dar esse exemplo. Eu falei, eu vou pegar uma Bíblia, aí primeiro eu vou rasgar o Antigo Testamento inteirinho, depois eu vou rasgar o Novo, vai sobrar só João, depois eu vou rasgar todos os capítulos, vai sobrar só o capítulo 13, depois eu vou tirar uma tira e vou deixar só o versículo 35. Se você ler só isso, você entendeu a mensagem. É a síntese, o resumo do que é ser cristão. Se você pegar, por exemplo, um dos versículos mais famosos que todo mundo conhece, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É um texto fantástico, bonito, maravilhoso, mas ele não identifica o cristão. Ele pode até falar do porquê que Deus mandou o Filho dele para morrer por nós, mas não identifica o cristão. Você não consegue olhar para alguém e falar assim, João 3,16. Você não consegue. Não, o meu versículo favorito, por exemplo, da Bíblia é Romanos 1,16. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, para todo aquele que crê. Primeiro de Deus, depois do gentio, porque nele é revelada a glória de Deus. Uau, maneiraço, versículo muito top. Eu praticamente decorei Romanos, mas não identifico o cristão. Entendeu? Essa semana a gente perguntou para as pessoas no Conexão qual é o seu livro favorito da Bíblia e qual é o seu versículo favorito da Bíblia. Ninguém mencionou esse versículo, João 13:35. E é interessante de ver como que as pessoas interpretam Deus através das próprias experiências da vida delas. Todo mundo faz isso, eu faço isso. A gente lê a Bíblia de acordo com as experiências que a gente tem. E é algo que a gente precisa aprender a não fazer. A gente precisa se aproximar das Escrituras, pelo que elas dizem, para poder entender como aplicar isso no nosso dia. Porque senão a gente está criando uma outra religião. Mas ninguém falou João 13:35. Nesse versículo você consegue identificar quem é o cristão. Se você colocar aí na sua Bíblia, quando você passar o olho, você vai ver. E aí, ao longo dessa mensagem, eu vou tentar chegar nesse versículo, de maneira que quando a gente chegar lá, eu vou te fazer uma proposta no final desse culto. Hoje, se você é visitante aqui pela primeira vez, talvez você ache estranho. Mas para quem já está acompanhando essa série, isso deveria ser a consequência natural do que a gente já falou. Então, no final desse culto, eu vou te fazer uma proposta, por isso você vai precisar desse cartãozinho aí, não jogue ele fora. Eu vou te fazer uma proposta quase que indecente. Quase que indecente. Tudo baseado nesse texto aqui. Por quê? Porque Jesus fala ao longo desse texto o seguinte: bem-aventurados são aqueles que, já sabendo disso que eu falei, põem em prática. E nós não podemos ser uma igreja que só ouve e não põe em prática, amém? A gente tem que botar em prática. Se não botar em prática, eu não vou saber que você é cristão. Não tem como eu saber que você é cristão se você não botar em prática as coisas que você escuta, as coisas que você aprende. Então, se você não pegou o cartãozinho, não se preocupe, tem bastante lá atrás. No final você vai ter tempo para pegar, mas você vai precisar de um, beleza? Então a gente vai ler João 13, do versículo 1 ao 20 e depois do 31 ao 35. Vamos lá. Abra sua Bíblia aí. E aí vai começar a ceia.
Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, o filho de Simão, a trair Jesus. Todo mundo conhece a história de Judas, a gente não precisa falar dele agora. Jesus sabia o que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, ele se levantou da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da sua cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Isso aqui é um exemplo para servir, a gente vai chegar nesse ponto. Enxugando-os com a toalha que estava em volta da sua cintura. Então Pedro chegou para ele e disse: Senhor, vai lavar meus pés? E aí Jesus fala para ele: você não sabe o que eu estou fazendo agora, mas já já você vai entender. E aí no versículo 8 Pedro fala: nunca, jamais lavará os meus pés. E aí Jesus diz para ele: se eu não lavar os seus pés, você não pode ter parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, já que vai lavar meus pés, lava também. Lava tudo, toma aí, vai. Pedro se precipitou novamente. Respondendo Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Ele se referia a Judas porque ele já sabia quem estava limpo e quem não estava. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa, voltou ao seu lugar e então perguntou para eles: e aí, entendeu? Se fosse Michelin, né? Ele ia falar assim: pegou a ideia? E aí, eles não entenderam, obviamente. E aí Jesus diz o seguinte, versículo 13: vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo. Eu lhes dei o exemplo. E exemplo é para ser? Muito bem, vamos continuando. Eu te dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Tá ficando bom. Aí a gente vai pular esse pedaço aqui e vamos para o versículo 31. Aqui Jesus fala que Pedro vai o trair e por aí vai, ele prevê que ele vai ser traído. E no versículo 31 a gente continua. Depois que Judas saiu, porque Judas rolou aquele episódio lá de molhar o bocado e tal, Judas foi lá, foi embora. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho dele e glorificará em breve. Meus filhinhos, olha que interessante. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, como eu disse aos judeus, agora digo para vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento eu lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros como eu os amei. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Esse é o resumo do nome cristão. Quando as pessoas olharem para nós, elas têm que olhar para nós e falar assim: ah, entendi, isso é cristão. Por quê? Porque a gente ama um ao outro. E aí a gente vai entender o que isso significa já já. Vamos passar de versículo em versículo, como a gente faz tradicionalmente, e aí nós vamos chegar no versículo 35. Se Deus quiser, se Deus permitir, são 15 para as 11, até 11h15 a gente termina. Versículo 5 diz o seguinte: depois disso derramou água sobre uma bacia, pegou uma toalha e foi lavar os pés dos discípulos. E aí Pedro chegou para ele e falou: Senhor, vai lavar meus pés? E aí Jesus respondeu para ele. Primeiro, muita gente acha que Pedro não estava entendendo o que estava acontecendo. Realmente ele não estava entendendo. Mas tem gente que acha que Pedro era arrogante, mas na verdade Pedro estava fazendo o que todos nós deveríamos fazer aqui. Porque Jesus, sendo Senhor, como ele mesmo fala, ele não deveria ter que lavar o pé de ninguém. Isso não fazia parte do costume deles. Pedro estava espantado. E aí Jesus fala para ele o seguinte: você não entende agora, mas em breve você vai entender. O que a gente pode tirar dali? Geralmente isso acontece com a gente também, no nosso contexto. Acontece com a gente o quê? Jesus coloca a gente em umas situações que a gente não entende, que é confuso. Aí passa um tempão, e aí você lembra daquela situação para colocar em prática numa outra circunstância, e aí você vê por que Jesus fez essas coisas. Foi a mesma coisa aqui. Ele falou: vocês não entendem agora, mas já já você vai entender. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou te dando um exemplo. Eu estou providenciando para você um padrão. Calma, agora você não vai entender,
Mas já já você vai entender. Por quê? O que era o lavar o pé? Lavar o pé era o ato mais humilhante que existia na cultura deles. A gente não entende isso porque a gente não faz isso. Eu morei na Nova Zelândia há um tempo e dentro da minha casa moraram 2 muçulmanos. Esses 2 muçulmanos, jovens, quando a gente ia dormir, eles já tinham tomado banho, mas sempre antes de dormir, como um ritual, eles tinham que lavar a mão e os pés. Então eles enchiam uma bacia no banheiro, faziam uma cagada danada no banheiro, e aí eles lavavam os pés, esfregavam o pé assim com a mão e tal, saía com o pé molhado e ia dormir. Isso é costume deles. Por quê? Num país desértico, num contexto desértico, você pode tomar banho, você põe sua túnica, você está limpo. Mas se você precisar sair para pegar um leite no vizinho, vai sujar o pé. Então aquilo ali, na entrada da casa dos judeus ou dos muçulmanos, até hoje é assim. Quando você chega, a primeira coisa que eles fazem é te oferecer uma bacia com água para você poder lavar o pé. Só que quem lava o pé na casa dos ricos é o escravo. O escravo fica ali na porta, pronto para lavar o pé. E aí Pedro fala assim, não, você não é meu escravo, eu é que sirvo. Tanto que Pedro, há tempos atrás, falou assim, eu vou morrer contigo. Aí ele fala assim, você não sabe o que você está falando não, rapaz. O galo vai cantar 3 vezes, você vai me negar. Então, Pedro já tinha demonstrado que ele queria servir. E ele não entendia o que Jesus estava fazendo. E aí Jesus fala, vocês são os meus discípulos. Por isso, o que é o discípulo? Discípulo é o imitador. Então, se eu fiz, vocês vão ter que fazer também. Por isso que eu estou fazendo desse jeito. Porque quando vocês tiverem que fazer, vocês vão entender o padrão. Por quê? Semana passada a gente falou isso. Quem não serve para imitar Jesus, não serve para servir Jesus. Por isso que a gente falou que a igreja não é lugar de hipócrita. Muita gente fala assim, a igreja é igual a todo lugar, tem ser humano, tem um monte de hipócrita dentro da igreja. Não, não pode. Igreja que tem gente hipócrita não é igreja. Por quê? O que é hipócrita? Hipócrita é o cara que finge ser aquilo que ele não é. E a gente não pode fingir ser aquilo que ele não é. Por isso que eu vivo repetindo aqui. O nível da fidelidade com a palavra aqui na capela é tão grande que quem quiser viver essa vidinha de ator e atriz não vai conseguir. Porque a gente vai pressionando com a palavra, o cara sai naturalmente. Então o evangelho ele tanto atrai quanto ele expele também. Porque hipócrita não serve. Quem não serve para imitar Jesus, não serve para servir Jesus. Seja na igreja ou fora da igreja. Porque ele não vai usar o cara que não é igual a ele. Porque ele falou para os discípulos, eu estou te dando um exemplo para você fazer como eu fiz. Então eu não vou usar você se você não estiver disposto a fazer igual eu fiz. Porque de outro jeito eu não quero, porque aí é outro Deus, aí é outro Cristo. Então você tem que fazer igual eu fiz. E aí a parada vai apertando mais. E aí aqui a gente tem algumas frases aqui, talvez você já tenha ouvido, e às vezes as pessoas acham que isso é frase chavão, né? Sabe? Aquelas frasezinhas pronta. Não é pronta. Agora você vai começar a entender por que a gente usa esses dizeres aqui. Que é para você memorizar o padrão de Jesus. Por exemplo, aqui a gente fala, talvez você já tenha ouvido, vamos ver se vocês memorizaram. Farinha pouca, meu irmão primeiro. Farinha pouca, meu irmão primeiro. O que é isso? Isso é o exemplo de se te pedirem a seu casaco, você dá a túnica também. Se pedirem você andar uma milha, você anda 2. Se bater de um lado, você dá o outro. Isso é a síntese daquilo. Outra frase que a gente fala muito aqui, que hoje a gente vai usar. Se todos participarem de tudo, ninguém vai ter falta de nada. Isso não é socialismo, isso é cristianismo. Não é socialismo, é cristianismo. Se todo mundo participar de tudo, ninguém vai ter falta de nada. Isso é igreja. Recentemente, agora virou moda na capela outra frase, né? Minha casa é sua casa. Minha carteira é sua carteira. A gente vai ter que botar em prática. Aí quem não aguentar vai saindo. É assim mesmo, normal. Normal. Por isso que Jesus só andou com 12. E aí na hora que apertou só tinha 3. E no final mesmo só sobrou 1. E só sobrou 1 porque não podia correr. Captou a ideia? É assim que funciona. Jesus deu o maior exemplo. Ele se colocou no local de servir. Não só de servir, de lavar o pé. Mas ele serviu com a própria vida. Ele se entregou. Ele mesmo fala, eu mesmo entrego a minha vida pelas ovelhas. E aí ele serviu dessa maneira. Então a gente precisa imitar Jesus. E aí ele continua no versículo 8. Nunca lavará os meus pés, Pedro falando, né? E aí Jesus respondeu, se eu não lavar os seus pés, você não pode ter parte comigo. O que é ter parte com Jesus? Jesus virou e falou o seguinte, eu chamei vocês, se você ler Romanos você vai entender isso, nós somos co-herdeiros. A pessoa de Jesus era para ser o nosso irmão mais velho. Muita gente chama Jesus de pai, né? Mas é um negócio complicado que a gente não precisa entrar hoje nessa questão da Trindade. Mas Jesus, ele era o filho unigênito de Deus, até ele vir na terra. Agora, ele não é mais o filho unigênito, ele é o primogênito. Você consegue entender a diferença do único primo?
O unigênito é que é só ele. Mas quando ele vira primogênito, aí tem mais. Quem são os outros? Nós. Então ele é o primeiro. Ele é o primeiro a reinar. E nós reinamos com ele. Só que tem muita gente que quer reinar, mas não quer servir. Muita gente quer ser rei. Pouca gente quer ser servo. Só que nós somos parte de um reino onde o rei é o servo de todos. Jesus chegou para os caras e falou assim, tá vendo João Batista aí? Vocês estão falando que João Batista é o maior de todos? No reino dos céus, o menor do reino é maior que ele. Ó, como é que faz para ser o maior então? Aí Jesus fala assim, você quer ser o maior? Seja servo de todos. Sirva a todos. Como? Do jeito que eu servi. Esse é o padrão. Então Jesus estava estabelecendo um padrão. Esse aqui é o primeiro episódio. Muitos teólogos vão falar que a cena do lavar os pés significa, na verdade, o lavar com sangue. Quando na cruz ele derrama o sangue dele, nós somos lavados pelo sangue. Aí semana passada, a gente não tem tempo para explicar hoje, mas semana passada a gente falou sobre o sacrifício expiatório, que é Jesus assumir a culpa que nós tínhamos. E aí a gente falou da imputação da justiça, a vida santa de Cristo que foi dada para nós. Tudo isso está lá, são valores teológicos, você precisa aprender para poder entender isso. Tem gente que fala que a cena do lavar os pés é isso. É Jesus falando assim, eu estou lavando os pés para vocês entenderem o que vai acontecer quando eu lavar o corpo inteiro. Mas se a gente ler o contexto inteiro, a gente pode tirar uma ideia melhor dizendo do serviço cotidiano, do servir um ao outro, de se entregar um pelo outro, de ajudar um ao outro. E aí Jesus estabeleceu o padrão. Por quê? Porque não serve para reinar aquele que não serve para servir. Se a gente quiser reinar com Cristo, quando a gente ora, o Pai Nosso, a gente fala, venha, como é que a gente fala? Venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Muita gente quer levar a terra para o céu, mas a nossa função é o contrário, é trazer o céu para a terra. E para vir o reino dele, para a gente reinar com ele, a gente tem que aprender o padrão de reinar. Qual que é o padrão de reinar no reino de Deus? É servir. Tem uma amiga nossa, que ela falou uma frase uma vez, a gente achou legal a frase, porque assim, a gente não usa essas palavras bonitas no dia a dia, né? O Thiago vai lembrar dessa frase. Ela virou e falou assim, ó, irmãos, nós somos todos parte de um só reino, cujo rei é servo de todos. Essa frase ficou na minha cabeça, nunca mais eu esqueci, cara. Mas o que isso quer dizer? Que quando a gente entrar pela porta do reino, a porta que é o próprio rei, Cristo é a porta, porque ele falou lá quando a gente pregou, eu sou a porta pela qual as ovelhas passam. Quando a gente chegar na porta, para passar por essa porta, o porteiro ali é o servo de todos, é o próprio Cristo. Então a gente precisa entender o padrão que ele estabeleceu. E aí Pedro respondeu para ele, então Senhor, lava um pé, lava o corpo todo. Já que você vai lavar o pé, lava tudo. Aí Jesus falou para ele, não, você já está lavado, você já está limpo. Você não precisa de banho de novo. Se fosse na nossa linguagem de hoje, ia ser assim, Jesus está lá lavando o pé, aí Pedro falou assim, já que você vai lavar, né? Vai aí. Calma aí, mano. Tá de sacanagem? Eu tô aqui estabelecendo um padrão, você já está lavado. Aí o que a gente tira desse texto? Semana passada eu recebi uma crítica que vai ser importante você aprender isso também. O cara virou e falou assim, esse pessoal dessa igreja aí é tudo maluco. Eles acreditam naquele negócio de uma vez salvo, sempre salvo. Isso aí não presta, isso não é teologia não. O cara falou lá no Facebook, botou público lá. Eu deixei. Por quê? Porque a gente acredita mesmo. Sabe por quê? Porque quem salva não é você. Quem salva não são... Se dependesse de você, você ia perder sua salvação toda hora. Se dependesse de você. Se fosse para fazer uma prova, falar assim, olha só, de 0 a 10 você tem que tirar 10 para entrar no céu. Ninguém aqui ia entrar. Ainda tem gente que teima que a salvação é eu que faço. Não, a salvação é dele. É tudo dele. É ele que faz, é ele que arrasta, é ele que salva, é ele que é o pão, é ele que é a água, é ele que é a vida, é ele que é tudo. Por que é uma vez salvo, sempre salvo? Porque quando a gente escreve com lápis, dá para apagar. Imagina Deus, se ele estivesse escrevendo no documento da vida lá, no livro da vida, com lápis. Imagina o trabalho, ele não ia conseguir fazer mais nada. Esquece o povo de Israel na hora que eles chegaram no rio e falou assim, abre aí, Deus. Agora não, estou muito ocupado, estou escrevendo o nome do Fabinho de novo aqui, ó. Fabinho deu mole aqui, estou escrevendo aqui. Agora ele vai, escrevi. Pô, Fabinho, de novo, cara, deu 5 segundos, apaga de novo. Imagina, ele ia ficar muito ocupado. Ele não ia conseguir fazer esse monte de coisa. Por quê? Não depende de nós, depende só dele. E ele não escreve nem com caneta, porque com caneta você ainda passa corretivo em cima, né? Passa corretivo em cima e escreve o nome de outro. Imagina, o seu Djalma entrou lá e escrevi com caneta. Fala, agora não quero mais não, põe o corretivo com o Ração em cima. Tomou a vaga dele, porque o Ração foi melhor que ele. Porque o Ração é um melhor cristão que ele, aí tomou a vaga dele. Como se o céu fosse um lugar de competição, só entra o primeiro. Não é assim. Jesus só escolheu os que não mereciam.
Só os que estavam tudo errado. Os caras que achavam que ia entrar, que estavam no primeiro lugar, ficaram de fora. Tanto que você lê lá no final de Mateus, você lê, os caras chegam, Senhor, em seu nome, eu fiz isso, isso e aquilo. Aí Jesus ia falar assim, nem te conheço, mano. Pode ir, ali a sua porta é para lá. Ó. Captou? Não tem nada a ver com o nosso mérito. A salvação é pela graça, através da fé. Não pelas nossas boas obras, para que ninguém se vanglorie. Na verdade, as boas obras já são preparadas para nós, de antemão, como diz o texto. Para quê? Para que quando a gente entrar nas boas obras, os homens que estão à nossa volta vão ver as boas obras, e aí eles vão fazer o que quando vê? Eles não vão glorificar eu, eles vão glorificar Deus. É assim que funciona. Por isso a gente não pode levar o crédito nenhum. Então a gente precisa entender essas coisas todas. E aí Jesus falou, não, você já está lavado, eu já lavei. O sangue que eu vou derramar na cruz é suficiente, você não precisa ficar sendo lavado toda hora. Só que entra um outro detalhe. Só porque você está salvo, não significa que você pode viver uma vida descabelada. Não significa que você pode viver uma vida toda arrebentada. Por isso que Paulo faz um debate com ele mesmo lá, na hora que ele escreve a carta dos Romanos, ele fala, tá, então chegou a graça. Já que chegou a graça, então posso sair pecando? Qual que é a resposta de Paulo? De maneira nenhuma. Você não deve sair pecando. Por quê? Quem tem o Espírito, e aí você vai... É interessante como que a Bíblia vai se ligando. Quando você vai lá para Colossenses, ele fala, se você morreu com Cristo, você não vai fazer essas coisas. Você não vai se preocupar nas coisas da terra. Você vai se preocupar com as coisas do alto. E aí ele vai juntando uma coisa na outra, a Bíblia inteira se junta. O nosso problema é que a gente faz o nosso devocional diário, e a gente lê versículo por versículo. Hoje eu vou ler esses 5 versículos desse capítulo. Aí não faz sentido. Aí as pessoas desistem de ler Bíblia porque não sabem ler a Bíblia. Não porque não sabe ler português e interpretar texto, não é isso que eu estou querendo dizer. A Bíblia você precisa entender o contexto inteiro. Então vale a pena você pegar o livro de João e ler João inteiro. Vale a pena você pegar Romanos e ler Romanos inteiro. Vale a pena você pegar Colossenses e ler Colossenses inteiro. Vale a pena você estudar um pouquinho mais. E para quem não tem livro em casa, hoje a gente tem uma ferramenta fantástica que, graças a Deus, é de graça para todo mundo. Basta você ter internet em casa. Você abre um site que chama Google, digita naquela barrinha lá, o que você quiser saber vai aparecer lá. Então, pegar um pouquinho de contexto antes para você poder entender. Que é o que a gente sempre fala. Nós não vamos passar a mão na cabeça de ninguém, não vamos bater nas costas de ninguém. Eu vou te dar a fonte, ó, lê aí. Se você quiser ler, você lê. Se não quiser ler, você vai ficar para trás. Porque você não vai entender. Aí pode ser que você corra o risco de chegar lá no final, ô Senhor, no seu nome eu fiz isso, eu fiz um trabalho social, tá para pedir para você fazer isso? E aí você vai encontrar um problema. Tomara que você não chegue nesse dia. Então, continuando aqui o versículo 12. Quando terminou de lavar os pés dos discípulos, Jesus perguntou para eles, entenderam? Como eu falei, se fosse o Michelin, ele ia falar, pegou a ideia? Imagina a cena, tá aqui, pá, lavando, então, acabou, botou a toalha, sentou. E aí, pegou a ideia? Os discípulos olharam provavelmente assim para ele, falaram, peguei não. Então tá bom, então vou explicar para vocês. Aí ele vira e fala assim, olha só, vocês me chamam, olha só, Jesus era muito paciente, né? Não, ô povinho burro esse povo. É engraçado que Jesus, todas as perguntas que ele fazia para os discípulos, se você olhar, ele fazia a pergunta, ele já dava a resposta. Na própria pergunta, e ainda assim os caras não entendem. Sabe aquele episódio, acho que é Mateus 16, se eu não me engano. Ele chega para a galera e fala assim, e aí, quem que o pessoal diz que eu sou aí? Quem o pessoal está falando que eu sou? E aí, Mateus 16, se eu não me engano, é Lucas 8 ou Lucas 9, mesmo episódio. Alguns versículos atrás, ele já tinha falado, alguns estão achando que ele era Elias, outros estão achando que ele era João Batista. Já estava escrito lá, só você ler Lucas, você vai ver. Acontece assim, 10 versículos antes. Aí ele chega e fala assim, quem o povo diz que o Filho do Homem é? Para quem entende português, a resposta está na pergunta já. É o Filho do Homem. Aí os discípulos falam assim, Elias? Mas assim, se tivesse múltipla escolha, Elias não ia nem estar ali na múltipla escolha. Aí os caras, Elias? Tem uns caras que estão falando que é João. Jesus podia ter falado assim, pô, vocês estão de sacanagem. Eu dei a resposta para vocês, de mão beijada. É o Filho do Homem. Aí Pedro vira e fala assim, tu és o Cristo? Filho do Deus vivo. Aí Jesus, sendo tão bonzinho, ele fala assim, Deus que te revelou. Que Deus, cara, eu te entreguei aqui já. Ó. Deus te revelou isso daqui. Então, a gente precisa entender, cara, essa questão de ler, a gente precisa ler mais, se aprofundar mais. Porque Jesus fazia essas perguntas e dava tudo para eles. Pegou a ideia? Não, peguei não. Então vou explicar para vocês. Aí Jesus fala o seguinte, vocês me chamam de quê? O que está escrito aí no seu texto? Vocês me chamam de, versículo 12. 13. Vocês me chamam de mestre e senhor. Vocês me chamam de mestre e senhor.
Aqui Jesus assume a identidade que a gente está falando já por 11 mensagens. Ele usa as duas palavras, o Rabi, que é de mestre, e o Kyrios, que é de Senhor. Ou seja, eu sou Deus mesmo. Estou prestes a morrer por vocês. Ele assumiu a identidade. Vocês me chamam de mestre e Senhor. E eu sou mesmo. Ele fala aí. Então, eu que sou mestre e Senhor, lavei o pé de vocês. Então vocês têm que lavar o pé uns dos outros também. Como eu fiz, vocês fazem também. Aí olha o que acontece no contexto. Provavelmente Jesus deve estar pensando, vocês não ouviram o que eu falei e vocês não entenderam o que eu expliquei. Porque se eu sou mestre e eu ensinei, servi, e se eu sou Senhor e eu mandei servir, por que vocês não fazem? Por que a igreja que recebe igual os discípulos, por que a igreja fica brincando de memorizar versículo e fazer estudo bíblico e não põe em prática as coisas que Jesus ensina? Para pensar. É interessante que, há um tempo atrás, eu detesto quando as pessoas dão exemplo, copiam o exemplo, né, plagia a parada e não dá o crédito. Então vou dar o crédito aqui. Tem um cara chamado Francis Chan, ele tem vários livros ali, o Hassan tem 2, fantástico, adoro Francis Chan, copio um monte de coisa que ele fala. Então esse exemplo eu aprendi dele, estou dando crédito aqui para ninguém falar que eu não faço a mesma coisa. Ele uma vez deu um exemplo, que foi o seguinte, ele falou assim, antigamente a gente tinha uma brincadeira que em inglês chama Simon Said. Aqui no Brasil eu acho que chama o Mestre Mandou. Alguém conhece a brincadeira? Mestre Mandou? Ou tem um outro nome também, o Macaquinho Mandou, né? Não sei como que a galera juntou o mestre com o macaquinho, mas enfim, essa é a brincadeira. Como que funciona a brincadeira? Se eu sou o mestre, eu falo assim, o mestre mandou botar a mão na cabeça. O que a gente faz? Vamos brincar dessa brincadeira. Assim. O mestre mandou ficar em pé? É bom para esticar a perna e tal. O mestre mandou pode sentar? Vamos sentar. Então, a brincadeira funciona por quê? Porque o mestre mandou, você tem que obedecer. O problema é que quando Jesus manda, a gente não precisa obedecer. A gente só precisa memorizar. Jesus mandou, a gente só precisa memorizar. A gente faz essas coisas, de fazer estudo bíblico e não pratica as coisas. Aí o Francis Chan dá um exemplo que curiosamente também aconteceu comigo quando eu tive a Bianca, minha filha, né? Ele fala o seguinte, quando ele manda a filha dele arrumar o quarto, igual eu faço a mesma coisa, Bianca, vai arrumar seu quarto. O que a Bianca faz? Ela vai arrumar o quarto. Ela não volta pra mim 20 minutos depois e fala assim, pai, eu decorei o que você falou. Eu sei falar em grego. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou juntar meus amigos e as minhas amigas e nós vamos fazer um estudo sobre como seria se eu arrumasse meu quarto. É assim que a gente faz na igreja. Ninguém põe em prática. Aí Jesus fala, não é possível, vocês não ouviram de mim. Porque se eu mandei fazer, vocês não estão fazendo, por quê? Algo para a gente pensar. Porque o mestre mandou é mais valioso do que o próprio Jesus mandou. E aí ele dá o exemplo, ele fala assim, como eu fiz. O que esse como também é uma palavrinha que é interessante a gente aprender. Jesus virou e falou assim, eu fiz, então vocês têm que fazer como eu fiz. Por quê? Porque você não tem escolha de como fazer. Primeiro, você não tem escolha de fazer ou não, porque se você não faz, você não é cristão. Pronto, ponto final, acabou, falei, machuquei quem tinha que machucar, beleza, pode ir embora chorando, não tem problema. Se você não faz, você não é cristão. Você não foi salvo, você não foi lavado, você não recebeu o Espírito, se você não tem vontade de... Se você não tiver constrangido no dia que você tem R$200 que o seu irmão precisa e você pode participar e você não participa, você não recebeu o Espírito. Você não foi batizado com esses... Você não recebeu Cristo. Porque quem recebeu deveria pensar nessas coisas. É só você ler Colossenses 3, cara. Quem recebeu o Espírito, pensa nas coisas do alto. Como o Tiago falou, a perspectiva muda. As coisas materiais não valem mais. Quem recebeu é assim. Quem não recebeu está no processo de santificação. Esperamos que um dia ele chegue lá. E aí Jesus fala, você não tem como escolher. O método, a metodologia, a maneira de servir um ao outro é como eu servi. Não tem nenhum outro método. Não adianta você escolher, você inventar. Não. Se você não fizer do jeito que eu mandei, não serve. Como que Jesus serviu os discípulos? Com a vida dele. Ele entregou a vida dele. Ele falou assim, ó, toma. Por quê? A gente viu na mensagem passada, se ele não morresse, se a semente não morresse, o fruto não ia nascer. Se a semente espiritual não morresse, o fruto, que somos nós, não ia nascer. Jesus virou e falou assim, ó, tá aqui minha vida. Aí, curiosamente, ele fala, vocês fazem igual. Não que a gente tem que morrer pelos outros, na cruz. Porque Pedro até tentou, né?
Diz a história que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo ainda, porque ele dizia que não era digno de morrer igual o Senhor dele. Mas não é isso que Jesus quis dizer, porque só um pode ir. A gente vai ver aqui. A gente vai ver aqui já no versículo a gente vai chegar. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Vamos chegar lá nessa parte. Que é o versículo... A gente está no 17, né? Agora que vocês sabem essas coisas, vocês devem colocar em prática. Agora que vocês sabem, vocês devem colocar em prática. Alguém aqui tem alguma dúvida? Agora que vocês já sabem, vocês devem colocar em prática. Beleza, vamos chegar lá. Versículo 33, para a gente terminar. Meus filhinhos, vou estar com vocês mais um pouco e depois vocês vão me procurar e não vão me encontrar. Para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Aqui a gente tem duas possibilidades. Vou te dar as duas possibilidades. Eu não gosto de ser parcial. Eu não gosto de falar é isso, porque eu também não sou detentor de toda a verdade. Já falei aqui várias vezes. Pode ser que um dia eu fale alguma coisa que seja errado. A minha intenção é que você vá para casa e leia a Bíblia e descubra a verdade por si próprio. Não eu. Eu não sou a sua verdade. Eu não sou a verdade absoluta. Eu não detenho toda a verdade. Eu não sei de tudo. Nem quem prega aqui. Então todos nós somos iguais. Todos nós somos irmãos. Então você vai para casa, lê sua Bíblia, pede a iluminação do Espírito e entende por si só. E aí aqui a gente pode pelo menos ver duas coisas, talvez tenha até mais. As duas coisas são as seguintes: para onde eu vou, vocês não podem ir agora. A primeira possibilidade é o céu. Jesus provavelmente podia estar falando o seguinte, ó, eu estou indo para o Pai agora. Porque ele fala, eu estou indo para o Pai. No próximo, esse texto aqui é uma preparação para o capítulo 14. Quando a gente chegar na semana que vem no capítulo 14, você vai ver que Jesus começa o capítulo dizendo o seguinte: não se turbe o vosso coração, porque para onde eu vou tem muitas moradas. Então ele pode estar falando do céu. Ele pode estar falando, Pedro, agora vocês não podem ir para lá. Agora não dá. Por quê? Porque para ir para o céu, tem que passar por Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele é a porta. O caminho do céu é a cruz. Captou a ideia? O caminho do céu é a cruz, não é as boas obras, nada disso. Não é o mérito. O caminho do céu é a cruz. Crê em Cristo, crê também em Deus Pai, e aí você vai entrar no céu. É isso. O caminho do céu é a cruz. Então Jesus podia estar falando do céu. Porém, ele também pode estar falando da cruz. Ele também pode estar falando do sacrifício dele. Porque ele pode estar falando para Pedro, para onde eu vou, ninguém pode ir. Ninguém consegue tirar esse privilégio de mim. Essa missão é minha. Então ele fala, eu estou indo para a cruz, para me entregar por vocês. E para onde eu vou, ninguém pode ir. Qualquer das duas interpretações que você tirar, você ainda vai ver que o caminho para o céu é a cruz. Porque Jesus se colocou na cruz para que eu e você passássemos por ela. E aí a gente continua no versículo 34 e 35, que é onde a gente vai fechar essa mensagem de hoje. Rapidamente, 34. Um novo mandamento eu lhes dou, que vocês amem uns aos outros. Como eu vos amei, amem também uns aos outros. O que tem de novo nesse mandamento? Nada. Porque esse mandamento já existe desde a época do povo de Israel. Deus falou amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo sobre si mesmo. Então amar o próximo já fazia parte da história deles, ó, há muito tempo. Só que a maneira como a gente ama muda. Porque começou com amar o próximo como a si mesmo. Começou assim. Então, aí o pessoal da igreja moderna, né, vamos dizer assim, diz o seguinte, não, para eu amar o próximo eu tenho que me amar primeiro. Se fosse assim, o padrão de Jesus pode jogar fora. Porque se Jesus tivesse se amado, ele não ia para a cruz. Na verdade, Jesus até pediu para não ir. Na hora que ele começa a orar, ele fala assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele vira para o Pai e fala assim, olha só, tem como evitar? Se tiver como evitar a cruz, eu evito. Ou seja, se fosse para amar eu primeiro, se esse fosse o padrão, não, mas aí Jesus continua para desconstruir o padrão e fala assim, mas seja feita a tua vontade. Ainda que a tua vontade seja contra a minha, seja feita a tua vontade. Porque a bênção não está em receber a sua vontade, a bênção está em entender a vontade dele. Captou a diferença? A bênção não é em receber a minha vontade. Ah, eu quero isso. Não, a bênção está em entender, porque pode ser que eu não receba nada, em entender a vontade dele. Quando você entende a vontade dele, mais uma vez, é a questão da perspectiva. Mudou a perspectiva, a percepção é diferente. É assim que funciona. Então, um novo mandamento eu dou. Ama como eu amei, a ponto de entregar a vida. E aí no versículo 35, que é o último que a gente vai ler, com isso, todos saberão o quê? Que vocês são meus discípulos. Como que as pessoas vão saber que você é discípulo de Cristo? Amando uns aos outros. Não é pela sua teologia, não é pela sua doutrina, não é se você é calvinista, arminiano, não é se você veio da Assembleia ou da Batista, não é se você pratica ou não pratica obra social, porque também não é a função da igreja
fazer o que o governo não faz. É um privilégio para a igreja, é diferente. Não é nossa obrigação, é um privilégio. Não é nada disso. Não é o partido político que você escolheu. Não é a escolha sexual que você fez. Nada disso é o que vai te levar para o céu. Nada disso é o que salva. Nada disso é o que te identifica como cristão. O que te identifica como cristão é a maneira com a qual vocês amam uns aos outros. E embora isso aqui seja até um pouco exclusivista, porque se a gente lê em João, você fala assim, pô, mas aí a gente deixa os de fora, fora. Porque Jesus estava falando para os discípulos, vocês aqui, ó, na sua comunidade, amem-se a si mesmos, a vocês. Não adianta querer ir lá para fora, eu falei isso na outra mensagem. Nós aqui, nós não temos peito para cuidar dos moradores de rua de Volta Redonda, porque tem um monte de gente com necessidade no nosso meio, e aí a gente quer fazer gracinha para coçar o ego, para falar que eu fiz bem, fui lá e dei uma marmita para o maluco, marquei a caixinha, tô bem. Não é assim que funciona. Você não precisa fazer, isso é um privilégio para você. Na verdade, todos nós devíamos estar fazendo isso o tempo todo. Só que enquanto o nosso meio não estiver bem, lá fora, então, não faz nada. É só superficial, é igual os fariseus. É o sepulcro caiado, é limpo por fora e morto por dentro. É isso que acontece com as igrejas que querem fazer gracinha, as comunidades, o grupo de pessoas que quer fazer gracinha para acabar com a pobreza no mundo. A pobreza no mundo nunca vai acabar. A missão do Bono, do YouTube, é a missão mais falhada que existe na face da Terra. Porque nunca vai acabar a pobreza no mundo, a miséria no mundo nunca vai acabar. Sabe por quê? Porque o mundo é cheio de pessoas egoístas e capitalistas. E o capitalismo só funciona assim. Uns têm, outros não têm. Nunca vai acabar. E se fosse para botar a base bíblica contra a tese do Bono, eu posso te dar. Jesus falou, os pobres sempre terão com vocês. Ou seja, o Bono está tentando fazer um negócio que Jesus não mandou fazer. Não vai acabar com a pobreza. O nosso objetivo não é igualar todo mundo, é só equalizar. A gente já falou isso aqui várias vezes. Então a gente tem que equalizar. A minha abundância supre a sua necessidade. No dia que eu tiver necessidade, a sua abundância supre a minha necessidade. É o tal do se todos participarem de tudo. Ninguém vai ter falta de nada. Deu para entender até aqui? Falar igual nas assembleias, né? Posso ouvir um amém? Amém. Então olha só. Para a gente fechar, agora que vem a proposta que a gente fazer, uma proposta indecente. Eu vou entender se você não quiser participar, se você não faz parte da capela também, tranquilo, você não precisa participar. Mas para quem já faz parte, né, que chama a capela da sua casa, da sua família, essa proposta pode ser que vai doer um pouco. O que a gente vai fazer? Você vai pegar esse cartãozinho aqui, e isso não, eu não tinha nem como escrever isso no meu script, eu vou tentar explicar da melhor maneira possível, é arriscado. Eu tentei explicar para 2 grupos, não consegui. Então, vamos ver se a gente vai conseguir sair hoje. Você vai pegar esse cartãozinho aqui, e esse mês de setembro, embora a gente deteste a palavra campanha, nós não fazemos campanha aqui, esse mês de setembro, você já deve ter reparado que a gente não pede dinheiro aqui, a gente não fala de dízimo, a gente não fala de nada disso. Por quê? Porque é uma revelação. Faz quem quer. A mesa aqui é sempre farta, sempre sobra. Graças a Deus, a nossa igreja nunca faltou dinheiro. Sempre sobrou. Isso é bom. Isso não é motivo para você parar de contribuir. É motivo para você continuar contribuindo. Às vezes até para contribuir mais. Então o que eu vou fazer? Esse mês de setembro, nós vamos colocar em prática tudo isso que a gente está aprendendo. Como que a gente vai colocar em prática? Você vai pegar esse cartãozinho aqui, você vai preencher com seu nome, telefone e a sua... O primeiro grupo de pessoas, tem 3 grupos de pessoas que vão preencher isso aqui hoje. Primeiro grupo de pessoas, hoje e nos outros domingos. Nós vamos fazer isso no mês de setembro inteirinho. Ah, tinha que fazer todo dia. Realmente, tinha que fazer todo dia, mas vamos começar com setembro, que é onde a gente vai conseguir fazer. Então, você vai preencher o primeiro grupo de pessoas. Eu tenho uma necessidade. Você vai colocar ela aqui. Talvez sua necessidade seja financeira. Vai cortar minha luz porque está 2 meses atrasado, eu preciso pagar. Você vai colocar ela aqui. Ah, eu preciso comprar um carro mais novo. Isso não é necessidade, isso é luxo. Nem se atreva a colocar aqui. Nem se atreva a colocar, não bota o nome não. Você se vira. Ah, eu preciso de um segundo carro. Não vai rolar. Então, as necessidades. O que é necessidade? Por quê? Porque a gente não quer igualar ninguém. Só porque um irmão da igreja tem uma Ferrari, todo mundo tem que ter Ferrari? Não. Não. O negócio aqui é equalizar. Então, aqueles que têm necessidade, a nossa abundância vai suprir. Então, você vai colocar aqui a sua necessidade. Se for financeira, você vai escrever sem vergonha. Não tenha vergonha de escrever. Por quê? Não é todo mundo que vai ver. E aí, agora é a hora de a gente vai entender que a gente está começando, tem quase 2 anos de igreja, nós estamos começando a ser a igreja de Atos. Daqui um tempo, a gente vai ter que falar isso oficialmente, mas isso já acontece, você nem sabe. Quando lá em Atos a gente fala assim, escolher para vós 7 homens cheios do Espírito Santo, para que eles cuidem da distribuição e tal, os diáconos da igreja, isso já acontece, você nem sabe. Tem um grupo de pessoas que já cuida da galera, você nem sabe, uma galera que se preocupa com a hospitalidade, se preocupa com as mulheres e por aí vai. Então, a gente vai reunir um grupo aqui, esse grupo vou falar aqui, não tem vergonha nenhuma de falar, tá? Se você não gostar, o problema é seu. Eu e minha esposa, Tiago e Isabela, Viviane, Luciano, Marcelo e Lohane, Wellington e Bianca, estou esquecendo mais alguém?
Marcelo Lohane, Viviane, Luciano, Thiago, Isabela. Isso aí. São esses 5 casais que a gente vai usar para isso. Por quê? Porque eles são melhores que os outros? Não, não. Nada. Todo mundo aqui é igual. Essa galera assumiu uma responsabilidade e naturalmente eles já cuidam de outras pessoas. Queira você ou não, que a gente não gosta de dar título, são os pastores da igreja. É a galera que cuida do pessoal. Né? Vão aparecer outros? Vão aparecer vários. Queira Deus que o dia todo mundo aqui possa cuidar de outra pessoa. Ótimo, maravilhoso. Mas hoje nós vamos fazer isso. Para quê? Primeiro, para guardar a sua privacidade. A gente não quer espalhar para todo mundo, porque a gente sabe que tem gente também que não quer espalhar suas necessidades para todo mundo. Segundo, porque eu não quero carregar o peso da igreja inteirinha no meu ombro, porque eu não tenho ombro para isso. Então, se fosse só eu ia ter que carregar tudo no meu ombro. Aí no dia que tiver um escândalo, vocês vão vir atrás de mim falando que eu usei o dinheiro da igreja. Então, como eu não toco no dinheiro da igreja, quem controla é a Lohane, tem um grupo de pessoas que vai ajudar a decidir e discernir quais são as necessidades que a gente vai atender. Como que a gente vai julgar isso? A ideia é cobrir todas. A ideia é cobrir todas. Pode ser que a gente não consiga. Então, a gente vai tentar. E aí a gente vai julgar as mais importantes primeiro. Tendo dito isso, eu não estou dizendo para você regular a sua necessidade. Ah, não vou colocar a minha não, porque tem gente precisando mais. Você não sabe. Você não sabe, pode ser que você precise. Então, o primeiro grupo de pessoas que vai colocar aqui vai preencher com a sua necessidade. A minha necessidade não é financeira, mas eu sou mãe solteira, ou eu sou solteira, e eu preciso fazer um embolso na minha parede, e eu não tenho como fazer. Põe aqui. E a gente vai tentar cobrir essa necessidade. Esse é o primeiro grupo de pessoas. O segundo grupo de pessoas é o que vai preencher aqui com algo que tem para dar. Eu tenho 2 geladeiras em casa, uma está parada. Posso dar. Se a geladeira estiver em bom estado, tá, gente? Vamos ter bom senso também, porque tem gente que quer se livrar do lixo de casa. Então, tá em bom estado, uma máquina de lavar, um ferro de passar, ou eu sou pedreiro, eu posso fazer embolso, eu sou mecânico, eu posso arrumar carro de graça esse mês. Enfim, seja o que for, você vai colocar aqui aquilo que você pode dar, que ainda não é financeiro. Que ainda não é financeiro. Tem algo que você pode dar na sua casa, algum objeto ou algum serviço que você pode prestar. E o terceiro grupo de pessoas não precisa preencher nada aqui. Só vai colocar o seu nome lá e falar assim, eu vou ajudar. Só escreve assim, eu vou ajudar. Como que eu vou ajudar? Com dinheiro. Captou a ideia? Falei logo de uma vez para ninguém se ofender. Com dinheiro. Como que eu vou fazer isso? Vou fazer campanha especial para isso? Não. A gente já tem aqui na igreja um mecanismo para isso funcionar. A gente chama isso de missões. Para nós, missões é cumprir e cobrir a necessidade dos irmãos. Então você vai colocar aqui, eu vou ajudar, e você vai colocar o seu dinheiro na caixinha como você põe todo domingo. Aqui a gente não pede durante o horário de dízimo, nada disso. Você vai chegar ali, você vai colocar na caixinha. Uma porcentagem desse dinheiro vai ser para cobrir as necessidades. A gente sempre faz assim. A nossa igreja gasta muito pouco. Para quem não sabe, nossa igreja custa R$2.000 por mês. Às vezes R$2.500. É o que custa. E sempre entra 3.500, 4. A nossa ideia é que esse mês entre uns 6, 7. Por quê? Porque agora, todos tendo a revelação que a gente tem que praticar, nós vamos colocar em prática. E aí quando entrar esse monte de dinheiro, sabe o que a gente vai fazer? A gente não vai economizar. A gente vai distribuir ele todo. E aí se todo mundo tiver todas as necessidades atendidas e ainda sobrar dinheiro, aí a gente guarda o dinheiro para a gente poder dar o próximo passo, que é o que a gente quer um dia quando aparecer uma oportunidade para comprar um negócio, assim a gente vai. Captou? Então isso é a melhor maneira que eu tenho de explicar como que a gente vai botar em prática esse amor um por outro. Numa sociedade capitalista, onde tudo gira em torno de dinheiro, é o que a gente pode fazer. Talvez a sua necessidade, como eu falei, não seja dinheiro, outros irmãos vão fazer. Então por isso que eu falei que você vai precisar disso. O que você vai fazer agora? A gente vai acabar a mensagem, na verdade já acabou, né? Vai acabar a mensagem, você vai tirar um tempinho para você aí refletir, orar, fazer, meditar, sei lá o que você quiser fazer. Tem um café preparado ali, você pode ir direto para o café, ou pode ficar aqui, você vai tirar um tempinho, a gente tem caneta ali atrás, você vai escrever a sua necessidade, ou você vai escrever o que você pode doar, ou você vai escrever só eu vou ajudar. E põe tudo na caixinha. Se você quiser dar alguma contribuição já, você põe na caixinha, a caixinha está bem vigiada ali, e aí nós vamos separar esse mês uma porcentagem maior do que o que a gente já faz. A gente já tira de 10% a 15% todo mês para fazer missões. Agora a gente vai tirar tudo. A Lohane vai me matar, mas tudo que entrar nesse mês, a gente vai pegar e vai distribuir para acabar com as necessidades da igreja. O ideal é que isso aconteça todo dia. A gente vai começar agora. E se a gente conseguir fazer isso bem feito em setembro, nós vamos criar um padrão para a igreja de Atos. Nós vamos fazer de novo o que a igreja de Atos fazia. Todos participando de tudo e ninguém vai ter falta de nada. Amém? Então vamos orar para a gente encerrar. E aí você fica à vontade para preencher o seu cartão.